Fala pessoal, eu me chamo Val. Hoje eu decidi dar uma mudança radical, começando pelo meu quintal. Gente, deixa eu falar algo para você aqui, junto eu vou compartilhar com vocês uma experiência. Já tem 20 anos que eu moro nessa casa, né? Eu sei que de uma forma estranha eu vim parar nessa casa aqui. Hoje eu não considero ela minha não, apesar de ter uma escritura, de uma forma meio assim desagradável, veio parar nas nossas mãos. Passamos muitas lutas e ainda estamos passando em questão dessa casa. E eu percebi que ao longo do tempo em que nós estamos morando nessa casa, nós atravessamos muitas batalhas, muitas dificuldades. E eu também percebi que ao longo desse tempo, essas batalhas que nós vemos enfrentando têm a ver com uma questão espiritual. Às vezes eu penso que existe muito tipo de amarração, por questão dos antigos donos, que tinha muita ira, muita fúria da gente por causa dessa casa, e virou uma batalha pessoal. Mas não tem sido ao longo dos anos uma tarefa fácil, porque as pessoas não conseguem entender qual é o propósito de Deus em relação a uma família ou uma pessoa em um determinado lugar. Mas enquanto isso, tanto eu quanto a minha família, nós temos sofrido muito, passando por muitas pelejas. Quando eu vim para aqui, eu tinha os meninos, eu tenho 5 filhos. Os meus meninos eram pequenos e alguns eu tive aqui, também nessa casa aqui. O tempo passou e eu fui modificando ela com as minhas próprias mãos. Pinta daqui, pinta de lá. Esse fogão mesmo aí, foi eu quem construí ele. Não sei fazer fogão, mas eu dei um jeito, botei umas estruturas, dei uma arrumada daqui e de lá. Inclusive ele tá cheio de lenha e eu tô mexendo em tudo aí, até ele também vai ficar muito bom depois dessa arrumação. Mas voltando aqui, ao longo desses anos eu percebi que nessa casa existe uma batalha espiritual muito grande. Eu não sei se você acredita, também você não é obrigado a acreditar. Mas aqui nessa casa dá para perceber, é quase que palpável, é real demais o nível de guerra que tem nessa casa. Eu já tirei dessa casa tanto entulho, tanto cacareco, tanta coisa, já joguei fora, parece que as coisas brotam, parece que ela aparece sozinha. Já pintei, já levantei parede, já derrubei coisa, parede e volta tudo novamente. É uma coisa fora do normal. Eu também desconfio, né, de certas amizades, presença de pessoas, que isso também é muito sério. Eu me lembro que há muitos anos atrás aí, tinha uma pessoa que era muito chegada à minha casa. E ela mexeu no meu quintal, arrumou, e ela chegou para minha filha e falou assim: olha, quando seu pai perguntar quem foi que limpou esse quintal, você fala que foi eu, não fala que foi sua mãe não. E eu percebi também que a partir desse tempo esse quintal também não foi mais o mesmo, sabe? Eu já tirei muita coisa velha, já tirei coisa desse quintal que dava 2, 3 carroças de entulho, de coisa. E parece que as coisas envelhecem com facilidade, estragam com facilidade, se perde com muita facilidade. Eu gostaria de dizer uma coisa muito séria para você que está me ouvindo aqui agora nesse vídeo. Nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente traz para nossa casa. E qual é a casa também que a gente vai colocar a nossa família, que a gente vai fazer parte dela. Afinal de contas, tudo ali é energia. Existe a influência do ambiente, do lugar, das pessoas. E nós precisamos ter esse cuidado e prestar mais atenção nesse tipo de decisão e de escolhas, né, que a gente faz ao longo dos anos. Então, eu já presenciei muitas coisas estranhas aqui nessa casa. Meus filhos também, né? Tem algumas coisas esquisitas que já aconteceu aqui em relação ao ambiente, a esse lugar. Olha, e deixa eu falar algo também interessante para você aqui. Você está pensando que é fácil decidir fazer uma pintura dessa casa, por mais simples que seja? Limpar um fogão, arrumar um quintal. Aqui ao longo desses vídeos, vocês vão acompanhar muitas histórias que eu vou contar para vocês aqui.
Mas não é nada fácil, sabe? Você manter essas coisas, por mais simples que seja, mas parece que você está diante de uma guerra. Gente, batalha espiritual é uma realidade. Você enfrentar opressões, o mundo espiritual, guerra, levante que vem contra a sua vida por causa de pessoas que não gostam de você, por causa de raiva de pessoas, por causa do ambiente, por causa de amizade que você colocou em casa. Tudo isso traz um peso muito grande. E deixa eu te falar uma coisa, acredite se você quiser. Para me limpar a minha casa, ou dar uma faxina, ou fazer uma mudança, desse jeito que dá aí, ó, simples. Você pega cal, coloca na água para pintar uma parede, mistura uma tinta dali de cá para dar uma corzinha, só para poder ficar bonito. Você acredita que tem momentos que eu preciso colocar oração? Eu preciso ligar um som de oração muito forte, às vezes fazer um propósito com Deus de jejum para eu conseguir colocar essas coisas no lugar. Vou te dizer, viu? Não é fácil coisa nenhuma. Talvez você já enfrentou, diga aí para mim, você já passou experiência assim? Em estar ou passar a morar em uma casa e enfrentar algumas pelejas estranhas? Gente, olha, eu estou cuidando enquanto eu posso. O que tem nas minhas mãos eu estou fazendo como forma também de gratidão. E eu espero em Deus que um dia eu vou ter a minha casa de verdade para que eu possa cuidar dela também com muito carinho. Apesar das batalhas, das lutas que eu tenho enfrentado, dos desafios que foram grandes e têm sido grandes, eu sou grata a Deus também por esse cantinho aqui. Esse lugar aqui que eu estou arrumando, esse fogão aqui agora que eu estou limpando, é só um pedacinho aqui do meu quintal. Ainda tem muita coisa que eu vou fazer. Eu tinha acabado de pintar as paredes aí, já tinha dado uma textura nessa parede que é do banheiro do lado de cá, que dá acesso para o outro lado, que é grande. E aí eu resolvi também arrumar esse fogão aí. Eu já tinha limpado aí por dentro, arrumado as lenhas. E aí já tinha pintado o muro de lá. E eu ia pintar, mas eu vi que ele estava muito sujo, aí eu resolvi lavar ele primeiro para depois eu fazer a pintura. Mas é como eu estou dizendo para vocês. Gente, pensa num desafio. O que me chama a atenção é que quando eu tomo essa decisão de fazer esse tipo de limpeza, ou de pintura, ou de reformar alguma coisa, gente, parece que eu tô dentro de uma guerra. É assim com você? Já aconteceu assim com você? Eu fico só, não tenho muito apoio, eu sinto cansaço. É como se minhas pernas estivessem assim embaraçadas, sem força para andar. Por mais que a minha mente quer, tenho disposição, estou ali com vontade, mas dá uma impressão que tem alguma coisa amarrando as minhas pernas, sabe? Outra coisa, todos os momentos é machucando mão, braço, escorregando, acidente, sabe assim? Sim, é um acidente assim. Machuca o braço, a perna, a cabeça, né? É como se tivesse alguma coisa presente querendo impedir você de organizar. Gente, é um real. É real. Sabe? O conselho que eu dou para vocês é o seguinte: cuidado com a casa que você vai morar. E principalmente se tiver batalha entre pessoas. Porque tem pessoas que não aceitam sair daquele lugar ou perder aquele lugar, e aí agora eles apelam para outro tipo de situação para atrapalhar a sua vida. Né? Uns fazem obras malignas, outros desejam mal e conta com muitas coisas para tentar bloquear a sua vida. Isso é sério. São coisas, infelizmente, que acontecem. Mas deixa eu dizer algo ao seu coração. Ainda que as batalhas são grandes, difíceis, né? Ao invés de você reclamar, né, do lugar que está e por causa da situação que você está vivendo, o conselho que eu dou para você é cuide daquilo que está em suas mãos. Faz da forma que dá. Talvez você não tenha uma tinta boa, você não tem material bom, você não tem nenhum conhecimento. Eu, por exemplo, não tenho conhecimento nenhum de trabalhar com pintura, com ser pedreiro. Talvez alguém vindo eu aí pintando essa parede aí, fala assim, mas como é que pode? Eu já tinha lixado essa parede aí já. Era um amarelão antigo. E aí eu queria dar um cinza, era para me dar um branco nessa parede primeiro, para depois vir com essa cor. Mas eu estava tão agoniada para terminar esse. O bom é que eu tenho
essa ferramenta aí de trabalho, essa bomba de pintura, ela ajuda muito. E assim, eu vou mostrando para vocês aí no decorrer desses dias como é que vai ficar. A gente vai deixar, porque aí já é a parte do banheiro, já é o outro lado, sabe? E como eu falei, o quintal é um pouquinho grande, não tanto, mas é grande. Aí eu já estava do outro lado fazendo essa pintura, já tinha lixado. E eu terminei de noite, viu, gente? De noite isso aí. Subi na escada com o joelho bem machucado, mas eu estava aí insistindo com essa parede para que ela pudesse ficar pintadinha. E essa bombinha, essa pistola de pintura, ela é muito boa, viu? Ela já é velhinha, ela já foi queimada nesse forno, desse fogão aí, porque ninguém viu ela lá dentro e ela ainda funciona, você acredita? E ela ajuda muito, ela é muito boa para fazer essa pintura. Então, assim, é uma realidade que nós enfrentamos, talvez você possa se identificar comigo, né? Em questão de casa, de energia de casa, quem entra na sua casa, quem anda com você, ou a casa de quem você está. Talvez você alugou uma casa, comprou uma casa que já foi usada, ou alguém passou uma casa para você. Eu te digo uma coisa: ore a Deus antes, faça um propósito com Deus em relação a essa casa, porque é sério, viu? É sério. Só Deus para ter misericórdia da gente. Aqui nessa parte aqui, voltando aqui com vocês, você acredita que eu já tinha pintado esse fogão? Mas em outros vídeos eu vou mostrar para vocês. Eu já tinha pintado as paredes e aí eu voltei e pintei o fogão. Menino, eu tive uma ideia de uma tinta. Agora à noite mesmo, eu já fui lá e já molhei esse fogão para ver se essa tinta sai. Sai não, viu? Depois eu vou falar para vocês qual foi a ideia, como foi que eu fiz essa mistura. Que esse fogão aí fora você pode ver, não tem cobertura nenhuma. Eu ainda, provavelmente, lá para frente, se Deus quiser, eu vou colocar uma cobertura aí, né? Para ficar bonitinho. Mas não coloquei ainda. E aí molha. Esse fogão é resistente, viu? Eu acho que já tem uns 5 a 6 anos que eu fiz esse fogão. Mas hoje eu tive a ideia de fazer uma tinta. Embora ela já veio pronta, eu só tive uma ideia de acrescentar algo. E não é que funcionou. Eu tô apaixonada por essa tinta. E deu certo e meu fogão ficou bonitinho. E eu vou voltar com vocês aqui para nós colocar nosso fogão para funcionar. Tá de longe, acho que eu botei a gravação de longe, mas eu vou mostrar vocês de perto depois desse fogão como é que ficou. E eu gostei que deu certo. Arrumei minhas lenhas, fiz minha pintura, deixei tudo bonitinho ali essa parte. Embora nós temos muita coisa para fazer. Essa janela aí eu acabei pintando também, que nem era para pintar. Mas depois eu vou subir em cima e vou fazer a limpeza nesse... já tive outra ideia aqui. Aí nessa janela, deixar ela bem limpinha. Mas depois eu vou mostrar para vocês de perto, porque esse ficou de muito longe, como que ficou essa pintura. Eu gostei dela, sabe? Gostei mesmo, ficou ótima. Então, gente, o que tem nas suas mãos, faça, né? Talvez você não tenha muita coisa, não tenha muita ferramenta, não tenha conhecimento, né? Talvez você não tenha um material bom, a tinta boa, mas faz como dá. O importante é que sua casa fica limpa, organizada, e se você perceber que existe uma batalha muito grande aí, interferindo no andamento, no seu projeto, na sua casa, porque cá pra nós, gente, a gente sabe quando tem uma coisa que é estranha. Nós, dona de casa, se tem uma coisa que a gente conhece, é nosso ambiente, o nosso território. Então, se você perceber que existe alguma coisa esquisita aí dentro de casa, não fica de mãos paradas, não. Sabe de quem eu lembrei aqui? Eu lembrei de Neemias. Neemias, quando estava edificando os muros de Jerusalém, uma coisa aconteceu com Neemias. Neemias estava com uma espada na mão, pronto para guerrear, e estava com a ferramenta de trabalho em outra mão, certo? Porque ele sabia que a qualquer momento o inimigo podia vir, então o que significa que ele estava trabalhando, mas estava pronto para pelejar. Então eu te digo, né? Não entra nessas batalhas quando você vê que tem algo estranho, não entra assim, distraído não, sabe? Focado demais, só ali naquele ambiente, querendo deixar... Porque aqui, minha irmã, vou lhe falar, viu? Nós estamos começando agora, né? E tem muita coisa pra gente mostrar aqui.
Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aí seu comentário. Não esquece de deixar o joinha, clicar, comentar. Isso nos fortalece. Até o próximo. Não se esqueça, hein? Cuide da sua casa e faça da maneira que dá. A gente vai voltar com muito mais novidade. Até breve, viu?